Deixa eu só confirmar aqui. Está aberto, então, o nosso canal. Boa tarde, bom fim de tarde a todas que estão aqui, todas e todos. Começando devagarzinho, a gente tem 15 participantes e um número maior aqui de inscritos. Então, vou começar devagarzinho, esquentando, agradecendo a presença de quem está aqui, a presença das nossas convidadas, que eu já vou apresentar. Contar um pouco do que a gente está fazendo aqui. No ano passado, no contexto, há um ano atrás, mais ou menos, quando iniciou esse período de pandemia, quarentena e tantas dúvidas e incertezas que nos rondavam, lá no escritório a gente começou a fazer várias reflexões sobre o que a gente estava aprendendo em termos de flexibilidade, questionamento sobre relações interpessoais, relações de trabalho, o judiciário, várias reflexões, e a gente começou uma série que a gente chamou lá, tivemos a pretensão de chamar de Conversas Inspiradoras. E tivemos 3 eventos ao longo do ano passado, discutindo o futuro das relações de trabalho, o futuro dos escritórios, o futuro do judiciário, e depois, para quem tiver interesse, é só consultar a nossa página do escritório lá no YouTube, e esses conteúdos estão disponíveis. E agora, hoje, estamos aqui porque março, o mês das mulheres, o mês da diversidade de gênero, tantas coisas acontecendo, tantos questionamentos, e a gente lá no escritório começou a organizar um evento para discutir com o nosso público lá interno de Gusmão Bruni. Somos quase 130 pessoas, mais de 65% de mulheres, mais de 40% de mulheres em posição de liderança, e a gente decidiu abrir uma conversa com o nosso público e fazer um grande bate-papo sobre diversidade de gênero. E aí a gente se empolgou, escolhemos 3 convidadas, já estávamos adiantadas nesse processo, quando todos os sócios do escritório se entusiasmaram, falando, por que não abrir esse evento, além do nosso público interno, que tiver interesse, mas para terceiros, né, que possam querer nos ouvir. Então, vou, sem me alongar muito, apresentar as nossas convidadas de hoje, que toparam entrar nesse bate-papo gostoso com a gente sobre esse tema de diversidade de gênero. Simone Alonso, ela é, além de uma amiga querida e que acompanha a trajetória do escritório há muitos anos, ela é advogada, formada pela USP, ela é coaching do Instituto Ecossocial, ela é diretora da Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos na Faculdade de Medicina da USP. Sim, ela fez uma mudança de trajetória profissional nos últimos 5 anos, que ela vai contar um pouco para a gente. Ela atuou como conselheira jurídica de empresas e executivos após ter sido assessora do Pátria Private Equity. Eu estou aqui lendo minha colinha porque eu não quero cometer nenhuma gafe com as nossas convidadas. A gente também tem hoje aqui a simpaticíssima e muito querida Thaís Moro. Ela é advogada especialista na JBS, pós-graduada em Direito e Processo no Trabalho, com cursos de Gestão de Propriedade Intelectual e Direitos Autorais e Conexos, além de conhecimentos em franchising. Obrigada, Thaís. E, por fim, e não menos importante, a gente está conosco a Carolina Calil Sader. Ela é contadora pela FEA USP, ela atua como partner e head da mesa digital na Aqua XP Investimentos, ela é responsável pela gestão da equipe de digital e também fundadora da Fina Farofa Comércio. Depois você conta para a gente direitinho. Com vasta experiência em estratégias de investimentos. Eu vou começar, então, pedindo para cada uma delas falar um pouquinho de si, 5 minutinhos, só para complementar e se apresentar, e depois eu tenho uma pergunta para as 3. Vamos lá. Então, Thaís, com você. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer Letícia, Carol, Fro, Silene, a Bia, por esse convite. Estou muito contente, lisonjeada e honrada por estar aqui hoje com vocês e com essas meninas brilhantes, Simone Alonso e a Carolina Calil, para dividir esse evento, para a gente falar desse tema tão importante, né? Eu acho que você me apresentou, é isso mesmo, eu sou a Thaís, trabalho na JBS com propriedade intelectual, tenho um contato aí quase que diário, se não
quase que todo momento com a Carol, com o Thiago, com a Vanessa. A gente conversa muito, aprendo muito com o escritório, aprendo muito com vocês. É um trabalho super gostoso de fazer. A JBS reconhece muito o trabalho do escritório. E sou mãe recente. Meu filho tem 1 ano e meio. Esse é o meu maior orgulho, é o que eu mais gosto de falar. Além de ser filha, de ser irmã, de ser mulher em todos os sentidos e, enfim, de cuidar das pessoas, né? Porque hoje a gente cuida da mãe, a gente cuida das irmãs, enfim. Então, essa sou eu e eu estou muito feliz por estar aqui. Agora eu dou a palavra para Simone. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Também agradeço muito o convite. Ainda mais, assim, diante dessas mudanças que eu fiz nos últimos anos, me afastando um pouco do direito, mas nunca me distanciei da Letícia, que é uma grande amiga, e também dos meus laços com o direito, porque eu acho que a nossa vida é um construir. Então, eu também sou resultado disso tudo, né? Eu estou fazendo atualmente uma graduação em terapia ocupacional na USP. Essa opção surgiu há 3 anos atrás, num momento onde eu entrei num questionamento muito profundo sobre a questão da finitude, e que é um tema que nós usualmente não falamos. Eu acho que até as mulheres, quando a gente olha a preocupação, aquele olhar da família, talvez tenha um pouco mais essa questão do acolher, do cuidar, e às vezes até de preparar um pouco para que essas conversas, às vezes difíceis, possam acontecer, mas enfim, movida por isso, eu prestei terapia ocupacional, porque na área da saúde é a graduação que melhor dialoga com direito. Eu hoje estou lá, entrando no 3º ano de faculdade, com os meus colegas na faixa de 20 anos de idade, que são até mais jovens que os meus filhos, né? Sou mãe, Rodrigo com 23, a Aline com 21. Eu fiquei 20 anos da minha vida no Pátria, entre in-house e fora. Eu era responsável por toda a parte de estruturação dos jurídicos, compliance para estruturar as empresas para desinvestimento. Foi, assim, um diferencial enorme na minha carreira e é muito do que eu sou. Eu devo a essa experiência de tanta troca, de tanta construção. Mas então chegou esse momento, então eu hoje estou graduando, sou uma universitária e como o universo me presenteou com essa possibilidade de estar na Liga de Cuidados Paliativos, que é o meu grande desejo, é me tornar paliativista, por isso que eu estou fazendo terapia ocupacional, enfim. E é isso, estou aqui como uma mulher, como eu costumo dizer, uma mulher no caminho, né? Tenho 50 anos de idade, tenho uma trajetória até aqui, vou poder compartilhar um pouquinho dela com vocês e olhando para o futuro. Obrigada. Obrigada, Simone. Carolina. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de todos vocês. É um prazer estar aqui. Estou super animada com essa troca que a gente vai ter aqui. Você já me apresentou super bem. Eu fiz contabilidade pela USP. Desde o começo sempre trabalhei no mercado financeiro. Passei pela área de empresas, depois pela pessoa física, que é onde eu estou hoje. Então, hoje eu sou sócia de um escritório Acro Investimentos, que é um escritório credenciado a XP. E eu sou responsável pelo atendimento dos clientes da mesa digital. Além disso, né, que é a curiosidade que você me perguntou, desde pequena, meu pai sempre teve restaurante, e uma das heranças do restaurante foi uma sobremesa, que é o Chocolabor. E hoje, na verdade, desde 2010, antes até de eu entrar na faculdade, é uma empresa familiar, a Fina Farofa. A gente fornece a farofa doce e a calda de chocolate para sorvete para alguns restaurantes e supermercados. Então, apesar de eu ter entrado na faculdade depois e estar no mercado financeiro hoje, né, hoje eu estou, na verdade, não estou mais no operacional, né, do Fina Farofa. Eu sempre trabalhei, sempre fui da parte de empreendedorismo, era algo que eu gostava bastante, junto com o meu irmão, tenho um irmão gêmeo. E hoje ele toca essa parte e eu estou no mercado financeiro, né? Acho que até algo legal de falar, né? Não dá para fazer tudo, né? A gente, como mulher, às vezes tem essa expectativa, esse estereótipo de super mulher, de dar conta de tudo, e realmente a gente tem que saber fazer escolhas, e acho que vai ser
super importante a gente trazer isso aqui e fazer essa troca. Estou bastante animada. Muito obrigada, Carolina. E eu cometi uma gafe, porque eu apresentei as nossas convidadas, mas deixei de apresentar com carinho as integrantes lá do escritório que estão comigo na conversa aqui, que são nossas mediadoras, a Sirlene Silveiro, a Carolina Marfará, a Ana Beatriz, que a gente chama de Bia, a Fernanda Raquel, que a gente chama carinhosamente de Fro, porque ela é incrível mesmo. Então, eu vou, agora que eu já apresentei todo mundo, vou começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta já é bem nível avançado, assim, quando a gente começa a falar dos temas do feminino. Mas eu sempre tive a impressão, e a gente fez umas conversas de esquenta antes, nós, mulheres, entramos no mercado de trabalho com uma força enorme, com uma capacidade enorme, mas em que medida que a gente levou os valores do feminino para esse mercado de trabalho, as expressões típicas do feminino? E em que medida a gente chegou no mercado de trabalho só imitando comportamentos tidos como masculinos, né? Em que momento, então é uma pergunta a nível avançado, porque cada uma delas vai contar, mas em que momento, se é que a gente se deu conta, ou se é que cada uma de vocês se deu conta, que não era preciso imitar um comportamento masculino para poder se desenvolver no ambiente profissional? Como é que é? Como é que a gente se comporta nesse ambiente? E que espaço que existe para valores do feminino? E será que existe valores só do feminino? Que existem valores só do feminino? Então, eu vou começar ouvindo a Thaís, e depois a Carolina, e depois a Simone. Bom, Letícia, eu acho assim... Bom, eu vou falar de mim antes do contexto geral, mas eu, particularmente, nunca me senti fora... um peixe fora do aquário aí quando eu me comparo com um homem, tá? Mas esse é uma coisa muito particular minha, mas eu acho que no contexto geral, as mulheres, além da gente já ter percorrido aí um longo caminho, a gente já deu passos super longos, né? Se compararmos ao lugar que a gente estava antes, mas eu acho que a gente ainda tem muito que percorrer para alcançar mais espaço, inclusive o de voz, né? Dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, eu vejo mulheres super inspiradoras dentro desse cenário, que são profissionais, líderes, mães, executivas, filhas, né? Porque, como eu falei no começo, chega uma hora que a gente passa a cuidar dos nossos pais, né? Esposas, etc. E que levam para dentro, sim, do ambiente corporativo todos os dons de uma mulher, né? Praticidade, objetividade, resiliência, foco, determinação, enfim. Valores que são bem peculiares aí das mulheres e também das mães, né? Quando a gente torna mãe, acho que esses valores ainda se sobressaem. Só que mesmo assim eu encontro, sim, eu vejo, sim, muita gente ainda sendo mal interpretada ou não ouvida, né? O preconceito, eu acho que ele ainda é velado, né? Ele, ainda que velado, vamos dizer assim, ele existe, né? E essa carga, Letícia, emocional, começa com a gente, né? Eu fico imaginando assim, antes da gente sair para trabalhar, quando eu estou lá escolhendo a minha roupa, eu fico pensando no que uma outra pessoa pode pensar do que eu estou vestindo, sei lá, se está justa demais, ou se está transparente demais, enfim. Eu duvido que um homem precise parar para pensar nisso, quando ele está vestindo a camisa e a gravata, sabe? Então, eu acho que a carga emocional, ela já começa em nós, pelo simples fato de ser mulher, né? Então, outro exemplo, aquela reunião que teria que acabar às 18, mas se estende até às 19, e você que é mulher, mãe, é a única desesperada que tem filho, precisa sair correndo, porque 5 minutos de atraso já desestabiliza toda a sua vida, toda a sua rotina, todo o seu emocional, e que muitas vezes isso não é visto ou não é bem interpretado, enfim. Eu acho que isso ainda existe, sim, tá? Então, de uma forma geral, eu penso que existem muitas oportunidades para mudança nas corporações, principalmente, nas organizações, de pensamentos, posturas, enfim. Mas, como eu falei, eu particularmente não me sinto um peixe fora d'água. Não sei se por conta da minha personalidade,
um instinto mais assertivo, a forma de lidar com as situações, por conta de muitas coisas que já aconteceram na minha vida pessoal e profissional, enfim. Eu sempre consegui me posicionar de uma forma equilibrada, e também nunca precisei me igualar aos homens para ter um reconhecimento. Pelo contrário, eu sempre tive essa percepção, assim, mas como eu disse, é muito particular e ao meu ver, sim, ainda há muito o que mudar e isso depende bastante também das organizações, né? Muito legal. A gente sente mesmo, né? O teu exemplo de como eu vou me vestir de manhã pega assim, puxa, será que eu vou ser interpretada deste jeito? E você, Carolina, como você sente isso? Olha, eu concordo assim, com muito do que a Thaís falou. Eu acho que vai até antes, né? Acho que a gente está aqui falando de ambiente de trabalho, mas é algo que está enraizado em todos os comportamentos, na verdade, né? Como eu falei, eu tenho um irmão gêmeo e a gente cresceu junto, fez as mesmas coisas, né? Passou pelas mesmas fases, em momentos iguais, ou não, mas de qualquer maneira, eu lembro de sempre ter um questionamento, não só meu, com as atitudes dele ou vice-versa, mas, poxa, mas por que ele pode fazer isso e eu não? Por que ela pode fazer isso e eu não? Então, é algo que, por um acaso, né, por ser um casal de irmãos e por ter esse questionamento de, pô, se a gente tem a mesma idade, por que tem que ter comportamentos diferentes? Só porque ele é menino e eu sou menina? Então, esse questionamento veio desde a infância, de o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E minha mãe sempre se percebeu, né? E olhou, mas realmente, né? Por que ela pode fazer e ele não, ou vice-versa? E a gente sempre a gente sempre ouviu muito dela de trabalho, de escola, de que a gente poderia ser o que a gente quisesse, independente de ser menino ou menina. É algo que foi trabalhado e eu acho que está enraizado ainda, evoluiu bastante, com certeza, né? Mas está enraizado e é algo que às vezes a gente nem percebe. Então, talvez eu não saiba citar um exemplo que aconteceu porque eu nem percebi, mas na verdade ele aconteceu, né? Então, essa desconstrução toda de gênero, até de outros âmbitos, mas e essa luta que a gente tem, que a gente está fazendo, né? Ela é super importante. Conseguimos muitas coisas num período curto até, né? Se a gente olhar para 5 anos atrás ou 10 anos atrás, era completamente diferente. Mas esse histórico a gente ainda carrega e a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Você falou que no escritório aí 40% da liderança é feminina. Já no meu escritório é um pouco diferente. A liderança ela é bem menor em relação a mulheres. É algo que a gente vem construindo, que a gente quer mudar. Então, a gente está fazendo um esforço para que isso mude, né? Então, contratar mais mulheres, contratar mais líderes femininas e assim por diante. Então, a gente ainda a gente ainda carrega esse histórico todo de atuações, né, de comportamentos, perdão, femininos ou masculinos, ou porque você foi para o trabalho sem maquiagem, ou porque você se vestiu com uma roupa que não é considerada ideal, ou porque você se vestiu com uma camisa e uma calça e, nossa, você veio de menino hoje, né? Então, assim, é algo que a gente vem trabalhando e que existe, sim, no dia a dia, mas eu vejo uma evolução bastante significativa também. Simone, como é que é teu relato sobre esse tema? Nossa, até por ser de uma outra geração, então, e por ter, assim, desenvolvido toda a minha carreira num ambiente extremamente masculino, eu acabei adquirindo uma postura extremamente rígida e muito séria, porque sempre passava por isso, né? Vai até além da roupa, acho que a Thaís e a Carolina colocaram super bem, mas assim, que imagem você quer passar? Como é que você vai conseguir as coisas? Porque você é competente ou porque você é atraente?
Então, tinha muito esse desafio, né? Então, quantas vezes, em algumas situações, assim, a gente tinha que passar como assexuada, porque você tinha que participar das piadas dos meninos, né? Até piadas machistas com cara de conteúdo, porque eu, invariavelmente, era uma mulher numa mesa com 10 homens, com 11 homens. Então, assim, e tinha uma questão de sempre estar preocupada com que imagem que eu vou passar. Então, eu tinha que ser muito séria. Então, essa questão na pergunta que fala, você se via no papel de mimetizar o masculino? Sim. Ou seja, não podia ser prolixa, porque as mulheres têm fama de falar demais, de justificar demais. Então, os meus e-mails tinham que ter 5 linhas, porque eu tinha que ter uma objetividade masculina, né? Então, eu tinha que retirar a emoção como se ela fosse algo que turvasse o meu raciocínio lógico. Então, eu vivi, e aqui eu estou colocando situações que eu acho que até de uma certa forma culminaram um pouco com o resultado de algumas escolhas que eu fiz, né? Agora, isso tudo desenvolve características na gente, né? Então, eu acho que assim, eu também fui moldada. E, por outro lado, a partir do momento que eu me tornei mãe, eu também tive o privilégio de ter uma jornada de trabalho flexível em 1998, quando ninguém falava disso. Só que qual que era o meu preço? O meu preço era ser responsável, o meu preço era entrega. Então, se eu passava a noite em claro, com o filho com otite, com 39 graus de febre, eu estava plena, às 8 da manhã no outro dia, com, né, uma dose bem caprichada de maquiagem, porque, assim, o meu lado mãe, a minha noite mal dormida, o meu desconforto, né? Questões que não se falam, eu até no nosso esquenta estava falando, né? Os corpos femininos têm características hormonais, menstruais, e tudo isso é visto muitas vezes como um demérito a um ser que só é diferente. Então, eu, quando olho para essa questão do masculino e do feminino, eu acho que hoje a gente está caminhando por ter espaço para que os gêneros coexistam, sejam eles quais forem. Né? Sem essa necessidade da gente ter que justificar ou se igualar. Eu acho que eu gastei muito tempo da minha vida, muita energia tentando ser masculina. Também, assim, eu sou filha do meio, tenho 2 irmãos. Na minha casa, o ditado era, filho, a gente trata tudo igual. Então, desde menina, eu não vi espaço do meu feminino também aflorar, né, nessa questão de ter as coisas das meninas, ser mais vulnerável. Né? Não que a gente seja mais vulnerável, né? Mas naquela expressão de não ter aquela força física e combativa. Então, acho que, assim, eu demorei bastante. Eu fico feliz de ouvir os relatos aqui de vocês, e eu sei que esse mundo está diferente pela minha filha, que também já está inserida no mercado de trabalho, mas é isso. Bom, Simone, aproveitando essa sua fala sobre as dificuldades de ser mulher durante a vida, o que você acha que são as principais barreiras para as mulheres e quais iniciativas e atitudes mesmo podem ser tomadas para poder quebrá-las? Na minha vivência, acho que a principal barreira foi o reconhecimento de que uma mulher também pode ser inteligente. Isso pode chocar vocês. Mas sempre era... Isso eu lembro de coisas da infância, ou seja, na escola, né? O meu irmão era inteligente e eu era esforçada. Então, eu acho que, assim, a primeira questão foi o fato de ter... A grande barreira foi provar que é possível ser mulher, que é possível ser competente, que nós somos resilientes, que a despeito de não ter a força física, a gente tem uma estrutura emocional que comporta passar por momentos de pressão, né, de fazer barganhas, né, porque a vida também tem muito disso. E eu acho que a maternidade, ela, para mim, foi um turning point, porque eu tinha uma exigência interna de me superar. É como se o fato de ser mãe, que todo mundo falava que, você é mãe, você vai ser mandada embora. Você é mãe, você agora não pode ficar até as 10 da noite revisando o contrato. Então, eu acho que a grande barreira e talvez que existia, eu espero que ela hoje não seja tão, digamos, ostensiva. Eu acho que essa barreira é como um muro que está sendo desconstituído aos poucos. Eu acho que ele ainda existe, mas eu acho que a altura dele hoje ela é mais baixa. Eu acho que na minha época era um muro que era difícil de olhar por cima dele.
né? Então, eu espero que isso hoje eu já esteja num outro nível. Mas acho que o grande desafio foi esse. Foi o quanto que eu tive que estressar, o quanto que eu tive que me superar para manter uma carreira profissional, sendo mãe e mulher, né? Naquela época eu estava casada, e aí foi um filho, foram 2 filhos, e para minha segunda filha nascer, eu desliguei o computador às 6, ela nasceu à meia-noite. Então, questões que a gente tinha que sempre estar... O trabalho, né? Provar que o trabalho também era a minha prioridade, como se eu fosse um homem. Já que o homem não tem a questão, né, não de gerar um filho, né, mas de não parir o filho, então tinha essa questão da diferença, e eu acho que aí vinha toda uma luta também, porque eu vim de uma família onde a minha mãe nunca teve um trabalho externo, e eu havia muitas vezes tolhida nas suas iniciativas por uma questão da dependência financeira. Então, esse foi um mantra que eu também trouxe comigo, de que eu queria ser independente, a minha independência passava por ter independência financeira. Eu acho que a barreira foi essa. As nossas outras convidadas também ficam à vontade para comentar, se quiserem, sobre esse ponto. Ou Carol pode ir para a próxima pergunta. Bem, Thaís, acho que você vai falar, fica à vontade. Não, eu só complementando o que a Si falou, eu acho que vai muito nessa linha do que ela falou, desse dilema, né, de demonstrar que você é capaz. No meu caso, o maior dilema da minha vida profissional, ele foi certamente agora na pandemia, né? Eu consegui levar para minha empresa, para minha liderança, que eu podia sim entregar todos os resultados que me foram colocados, conciliando com a maternidade. Então, eu era uma recém-mãe, né? Meu filho tinha 5 meses quando a pandemia começou. Então, eu confesso que eu me sobrecarreguei demais. Carol, Thiago, Vanessa, vocês viram, vocês acompanharam isso durante o ano inteiro de 2020, né? Então, aquela jornada, aquela dupla jornada que falam, né? Que eu estava programada a fazer, né? Durante a licença maternidade, eu me programei para ter uma dupla jornada. E, de repente, essa dupla jornada simplesmente se misturou com uma jornada só, sem interrupções. Então, eu acabei me vendo ali no mesmo momento, na mesma hora, sendo profissional, mãe, dona de casa, cozinheira e tudo mais. Então, eu acho que esse foi o grande dilema na minha vida profissional. Assim, eu tive vários outros, óbvio, mas eu acho que esse foi o mais impactante, digamos assim. Realmente, Thaís, e a gente vê aqui que você não cuida de pouca coisa, né? Mas, Carol, a minha pergunta agora é para você. Considerando principalmente que você falou que você trabalha num ambiente que é super masculino, você acha que em algum momento da sua carreira o fato de você ser uma mulher te atrapalhou de alguma forma? Bom, eu especificamente comigo, não sei, não me recordo de nenhum evento específico assim, que possa ter atrapalhado, mas com certeza, assim, que foi definitivo, né? Vamos dizer assim, mas com certeza, da mesma forma que a Thaís falou que quando a gente acorda, a gente pensa, pô, qual roupa eu vou colocar? Talvez uma fala em alguma reunião, ou um e-mail, ou a forma que eu me colocasse para dar um feedback ou alguma coisa do tipo, com certeza eu pensei 2 vezes, né? Então, acho que no dia a dia, a gente sempre pensa 2 vezes antes de tomar uma atitude para não ser mal interpretada. Isso, com certeza, impacta né, no dia a dia de não falar ou parecer que está sendo muito agressiva porque é mulher e não incisiva, né? Então, acho que isso acontece no dia a dia, sim, mas eu nunca deixei de fazer nada pela minha carreira ou ir atrás dos objetivos que eu queria e me sentir acuada por ser mulher.
mesmo num ambiente masculino, né? De qualquer maneira, eu já vi alguns eventos de piadinhas e frases mal colocadas, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, né? A gente, como a Simone falou, né, ouvir uma piada machista e dar risada porque você é a única mulher no ambiente, né? Isso com certeza acontece, mas não algo que seja definitivo para a minha carreira. Queria até fazer um comentário desse ponto, assim, não das piadinhas machistas, esse eu vou pular, mas eu queria fazer o comentário de que eu também nunca senti nenhum obstáculo pelo fato de ser mulher dentro do escritório, com os meus sócios e meus parceiros, mas eu senti muito o olhar dos clientes diferente pelo fato de eu ser mulher, e era muito pior quando eu era mulher e jovem, porque era assim, bom, ela tá ali, é um chaveirinho, né? O sócio trouxe ela de chaveirinho para reunião, para agradar, para enfeitar, para falar, e muitas vezes eu nunca ouvi isso dos meus sócios, mas eu sentia o olhar do cliente dizendo, bom, legal que você veio, mas eu quero falar com ele. E isso muitas e muitas vezes. E aí, ao longo do tempo, agora, a idade meio que veio suprindo. Eu acho que isso é um desafio diferente para homens e mulheres. Um rapaz jovem não precisa se provar mais ou menos. E para mim é quase como se a idade tivesse vindo suprir um pouco esse olhar meio de que ela não é tão inteligente. Pode ser que ela não saiba do que ela está falando, pode ser que ela não tenha sido só a pessoa que não fez o trabalho de maior valor agregado nisso que vai ser entregue a mim. Então, eu senti isso em vários momentos e hoje em dia, claro, a gente também com a idade, a gente vai ganhando mais voz, a gente vai se apropriando e não deixa mais essas situações acontecerem, a gente encontra a maneira adequada de se comunicar e se posicionar, mas eu achei bacana de ouvir tua resposta, Carolina, e saber realmente, a gente vai ter que ir ganhando voz, e vocês que são mais jovens, não deixem que... Vocês não precisam ganhar idade para ter voz. Vamos lá. Com certeza. Esse ponto da idade é algo que realmente pesa, né? Numa reunião com um cliente. Você falou agora, eu lembrei de uma reunião que eu tive. Eu fui como líder de um dos assessores que estava falando com o cliente, até para dar um suporte, né? Às vezes o cliente é um pouco maior, a gente faz essa dupla até para ser algo mais dinâmico. E quando ele me viu, ele achou que eu era mais nova que o assessor do meu time, que tivesse menos experiência, e começou a fazer várias perguntas técnicas e profundas, e claramente ele não era do mercado, então, assim, eu sabia responder, mas, de qualquer forma, se eu não soubesse, também não ia ser um problema, não era uma pergunta que ia fazer diferença na vida dele ou na carteira em si, eram perguntas extremamente técnicas, simplesmente para testar conhecimento. Então, e como você falou, Letícia, a gente acaba ganhando experiência e ganhando casca, né, para saber lidar com esse tipo de situação e de pergunta, mas com certeza a experiência que a gente ganha, né, faz total diferença no dia a dia. E até puxando o gancho da primeira pergunta, quantas vezes eu não coloquei um óculos e prendi o cabelo para parecer mais velha, ou passei uma maquiagem mais pesada para passar mais confiança e credibilidade, para não ser julgada pela aparência e sim pelo meu conhecimento, né? Thaís, você já falou da maternidade, mas a gente gostaria que você respondesse como equilibrar a vida profissional com a pessoal e como as empresas podem ajudar as mulheres nessa jornada, que às vezes é dupla, às vezes é tripla. Fro, acho que não tem uma regra aí para equilibrar a vida profissional e pessoal, principalmente nesse momento que eu estou passando aí na pandemia e tantas outras mulheres, né? Acho que não existe uma regrinha já para passar para todo mundo que deu certo. Enfim, eu estou tentando, são inúmeras tentativas de dar certo, mas o que eu posso te dizer e dizer aqui para todo mundo, o que tem funcionado para mim foi estabelecer algumas rotinas
coisa que eu não fazia no começo da pandemia. Então, eu me sobrecarreguei demais, eu fazia tudo junto, eu não conseguia entender todos os meus papéis dentro daquele dia, né? Então, depois de muito me sobrecarregar, muito, enfim, eu estabeleci algumas rotinas. Então, eu, por exemplo, passei a programar o meu despertador para as 4h45 da manhã, porque eu sei que a minha alta energia é pela manhã. Eu fiz esse autoconhecimento e eu sei que pela manhã eu sou muito mais produtiva do que à noite. À noite eu não sou ninguém. Então, eu passei a programar meu despertador para as 4h45, fazia tudo, adiantava tudo que eu pudesse naquele dia, no trabalho, né, até o bebê acordar. Estabeleci uma rotina também para o meu filho, né? Então, eu tinha os horários ali programados, participava de todas as reuniões com ele no colo. Ele ficou conhecido na empresa inteira. Ele era, na verdade, um integrante da empresa. Eu deixava já a comida pronta no domingo, congelava, enfim, eu comecei a fazer algumas coisinhas que acabaram me ajudando a equilibrar e tornar os meus dias um pouco mais previsíveis, porque no começo era tudo uma surpresa, né? Então, eu acabava também me estressando demais porque eu não sabia o que ia acontecer naquele dia com o meu trabalho, com o meu filho junto, enfim. Então, essas rotinas ajudaram muito. E olhando para trás, é óbvio, né? Estou ainda fazendo um monte de tentativas aí para tudo dar certo todos os dias. Tenho um apoio incondicional da minha empresa, incondicional da minha liderança. Eu não posso reclamar, e eu sei que muita mulher, muita mãe não tem isso, então eu me sinto privilegiada de ter um apoio assim incondicional em todos os sentidos. E o que me orgulha também em ser mulher, olhando para trás, assim, é essa aptidão para resistência, para persistência, para cair, levantar, para tentar de novo, começar do zero de novo, enfim. Quem olha assim acha que foi tudo muito rápido, né? Um toque de mágica, mas não foi. Foi tudo assim muito, muito demorado, mas a rotina ajudou. Né? Então, a minha vida passou a ser um pouco mais equilibrada, eu me senti, inclusive, mais produtiva, mais motivada, mais inspirada. Inacreditavelmente, se eu falar para vocês aqui, eu consegui, em 2020, entregar resultados além daqueles que havíamos programado no início do ano para a área de propriedade intelectual. Então, é inacreditável falar isso. Depois de tudo, eu olho para trás e falo, mas como aconteceu isso, sendo que foi o ano mais difícil da minha vida? Então, eu devo isso muito também à minha liderança e à minha empresa por todo o apoio. E a sua última pergunta, Fro, em relação às empresas, né? Eu acho que se elas souberem explorar e admitir esse potencial de energia e de força que a gente tem, né, que as mulheres têm, todo mundo acaba ganhando, né? Não é só a mulher. Eu acho que a própria corporação ganha com isso. Acho que ainda tem muito espaço para inclusão, para aceitação das mulheres, como a Carol falou, na liderança, por exemplo, enfim. E também qualquer grupo minoritário, tá? Não estou falando só de mulher. Eu acho que há espaço para todo mundo, e as empresas, elas também têm, acho que, oportunidades aí absurdas de explorar isso e de atender todo esse público minoritário de uma forma um pouco mais ampla, né, mais focada, enfim. Um exemplo, assim, que eu vejo na minha empresa, a área de comunicação, ela solta informativos, né, para a gente aprender, para a gente entender sobre inclusão social, enfim. Eu acho que são meios aí que o RH, que a área de comunicação, marketing tem, de também levar para o colaborador aquele conhecimento, para a gente começar a desconstruir, né, aquele preconceito velado, né, muitas vezes. Então, sei lá, mais abertura de vagas para esse tipo de público, flexibilização de horários para as novas mães, por que não, né? A criação de um comitê de diversidade, esse que vocês criaram, eu acho super legal, super importante. Então, eu acho que tem oportunidade, sim, a serem exploradas e eu acho que a gente também tem muito chão para percorrer, mas já percorremos bastante
e isso que nos orgulha, né, como mulher. Muito legal a tua resposta, Thaís, e obrigada por compartilhar a tua experiência. Até vou trazer uma das perguntas que vieram pelo chat, de um homem que diz que, certa vez, ao fazer uma contratação, ele foi criticado por uma colega de trabalho quando ele perguntou para a candidata que ele estava entrevistando se ela pretendia ser mãe nos próximos 6 meses, 1 ano. E a colega disse para ele que aquilo era um crime, que ele poderia ser processado. E aí ele ficou tentando refletir, ele refletiu sobre a experiência dele, que ele é pai de 2 filhos, e ele sabia o quanto significava a chegada de uma criança, né, na dinâmica, digamos, da vida familiar e profissional dele, e que ele precisava de uma pessoa para coordenar um projeto intenso por 1 ano e meio, e que se a pessoa fosse mãe nesse período, se ela conseguiria dar conta ou não, e que depois ele se fez essa reflexão, puxa, será que eu teria feito essa pergunta para um homem? Será que eu teria trazido, olha, você está vindo, você é um casamento recente, putz, qual é o projeto do casal, né? Para os próximos tempos, né? Em países, né, em vários outros, em que os períodos de licença prevêem esse compartilhamento, né, de cuidados, e que o casal possa juntos fazer a escolha, né? O casal junto pode fazer a escolha de quem vai ficar com o cuidado. De uma certa maneira, você contando aqui a tua história de desafio digamos, da receptividade que você teve no seu ambiente para dar conta disso nesse primeiro ano da vida do seu filho, mostra que, puxa, isso é uma imagem que a gente tem que desconstruir, com certeza. E aí, com isso, eu passo a palavra aqui para a próxima pergunta, que acho que é da Bia, né? Carol, tem uma pergunta para você, que é sobre uma questão que é bastante debatida quando a gente discute sobre equidade de gênero, né? Que é sobre como tornar o ambiente profissional favorável, ou pelo menos equilibrado, quando se trata da oferta de oportunidades de desenvolvimento e até ascensão de carreira para homens e mulheres. Bom, eu como líder, na verdade, eu olhei para o meu time quando eu assumi, e eu tinha 70%, 80% do time masculino. Quando abriram mais vagas, eu fiz questão de pedir candidatas mulheres como preferência dentro do processo seletivo. Então, é lógico que né, não vou negar se aparecer uma indicação muito boa, se é homem, etc., mas eu já estou num setor extremamente masculino, né, que gera interesse muito mais masculino, então eu tenho uma inscrição muito maior de homens nas vagas, seja uma vaga mais júnior, seja uma vaga mais sênior. Então, eu dei preferência para contratar ou para entrevistar mulheres dentro do processo seletivo, para eu criar um ambiente dentro do meu escritório mais convidativo, né? Então, eu acho que se você está num ambiente que ele é extremamente masculino, para você melhorar esse ambiente e trazer amenizar um pouco essas atitudes e etc., a melhor forma de você fazer isso é trazer mulheres dentro desse ambiente, né? Isso seja para qualquer minoria, na verdade, né? Então, você querer mudar de forma mais efetiva o ambiente para trazer mais diversidade, você tem que focar as suas vagas em diversidade, com certeza, né? Então, você direcionar essas vagas para pessoas que você queira contratar ou que você queira aumentar dentro da empresa faz toda a diferença. É o primeiro passo, né? Porque aí você chega no ponto de representatividade. Então, você vê que você é uma estagiária e você vê uma líder mulher, você fala, eu posso chegar lá, mesmo que seja inconsciente, né? Eu posso chegar lá, eu posso ser uma líder, eu posso ser uma sócia, né? Dentro do quadro de sócios do escritório, a gente tinha 4 mulheres e a gente ganhou mais 7 na última rodada. Então, foi super positivo, né, para a gente. E antes de 4, era apenas uma.
sendo que hoje a gente tem 40 sócios. Então, assim, ainda é um número pequeno, mas é algo que a gente tem que se esforçar para que seja mudado, né? Então, você mostrar que, seja ela uma mãe ou não, ela tem a capacidade de entregar qualquer coisa que seja, né? Eu tenho uma mãe no meu time, né? Então, é uma mãe, inclusive, que a filha tem 1 ano. E eu entendo que existe uma flexibilidade necessária quando é a vez dela de cuidar da filha. Então, o marido dela divide com ela o tempo, então tem dias que ele fica mais focado, então é uma parceria, né? Porque você... É uma parceria, né? Você teve um filho junto com alguém. Se a mãe precisa ajudar em algum momento, enfim... É algo que, respondendo a sua pergunta, a gente tem que fazer um esforço, um direcionamento, uma ação para, de fato, popular com mais mulheres, né, o ambiente. E naturalmente, isso vai acontecer de ficar mais amigável, ficar mais tranquilo. Isso em todas as áreas, né? Então, área de assessoria, área jurídica, área de marketing, porque a empresa, na verdade, tem várias áreas e, às vezes, uma área é muito mais masculina do que a outra, né? Então, às vezes, a gente vê um pouco essa diferença. Esse esforço, ele tem que ser necessário, ele é necessário, perdão, e ele tem que ser feito pelas lideranças das empresas, e, naturalmente, o ambiente ele vai ficar mais convidativo, representativo, e, enfim, é isso. Vou aproveitar para encaixar mais uma pergunta aqui. O Zé Roberto Guzmão, meu sócio, mandou aqui para a gente, olha, queria cumprimentar vocês, as convidadas, e ele queria trazer uma indagação, queria ouvi-las, as 3, se na visão de vocês está havendo uma real evolução do posicionamento feminino nas organizações, né? Se vocês enxergam essa transformação, né? Um pouco do que a Carolina está contando aqui, né? Os pequenos passos que ela foi dando, mas na visão de vocês, nos contatos que vocês têm no mercado, como é que vocês estão percebendo isso? Eu percebo uma evolução assim absurda. Se a gente comparar pouquíssimos anos, como a Carol falou, né, 5 anos atrás as coisas eram diferentes e é um período muito curto de tempo. Mas sim, hoje na empresa, muitas executivas, líderes estão aí alcançando seus espaços. Como a gente comentou aqui, ainda o percentual não é ainda aquele que a gente deseja, os homens ainda vencem nessa questão, mas eu acho que os passos que foram dados foram passos consideráveis, mas eu acho que ainda existe muito o que percorrer. A gente ainda, assim como a Carol falou, a questão de abertura de vagas, né, para esse público, se a gente quer levar mulher, se a gente quer promover mulher, a gente precisa trazer mulher para esse ramo. E eu acho que vale muito das corporações, das organizações passarem a refletir sobre isso e traçarem aí objetivos dentro das áreas de recursos humanos, enfim, para alcançar. Mas eu acho que ainda tem muito que percorrer, não é ainda o desejável. Simone, você que passou como conselheira por várias empresas, essa é uma questão que tem sido colocada? Como é que isso tem sido trazido para os conselhos, essa questão de abrir mais espaço para essa diversidade? O que você vê? Então, eu, na verdade, na assessoria que eu faço a executivos, como o próprio nome diz, eu invariavelmente sou contratada por homens para assumir as posições de CEO ou conselheiro independente, né? Embora eu tenha ouvido através deles que algumas companhias têm, na verdade, criado políticas inclusivas, uma preocupação muito grande em ter mulheres no board. Por quê? Eu acho que está saindo um pouco a questão só de ter a mulher, porque não tem uma questão de política, diversidade, a gente precisa mandar esse recado para o mercado. Eu acho que a escuta tem permitido com que as mulheres se coloquem, e as mulheres têm conseguido acessar a capacidade de colocar a sua voz.
Então, eu vejo essa mudança e também eu preciso fazer um parênteses, porque ao longo de todo o período do meu relacionamento no Pátria, que foi um relacionamento de 21 anos, né? Eu comecei menina na Drogasil, na gerência do jurídico, de 25 anos de idade. E eu lembro que eu pegava roupas da minha sogra, Carol, na época, né? Eu me vestia com roupas da mãe do meu marido e punha um óculos, porque eu precisava parecer mais velha, né? Então, eu tive muito espaço, né, de me colocar, de ser ouvida, de colocar pontos de vista. Eu lembro que, em alguns momentos, eu até era chamada de rebelde. E eu acho que o que as mulheres têm tido hoje, vamos traduzir essa palavra rebeldia pela conquista de um espaço, de um lugar legítimo de fala, né, de não precisar que ninguém diga por ela. Porque eu acho que as gerações passadas tinham muito aquilo, né? Você não é a primeira a falar, você vai olhar para o seu chefe, você vai ver se você pode se colocar. Então, eu acho que hoje em dia a gente vê uma horizontalidade, a despeito de questões hierárquicas que vão ter sempre nas instituições, mas eu acho que há uma horizontalidade no respeito dessa escuta e da troca de opiniões. Eu vejo, por exemplo, a partir da fala da minha filha, que tem 21 anos de idade, todo um repertório de colocar pontos de vista. E não precisa ser mais, como muitas vezes eu me vi num papel de uma batalha, porque eu sempre me sentia de alguma forma ameaçada, porque, como a Carolina disse, tinha alguém tentando me testar, para ver se eu era de verdade, se aquele conhecimento era sólido, se eu sabia o que eu estava falando, se eu não estava só ali com uma fala decorada. Então, eu acho que o que eu vejo hoje é que tem, sim, espaço, mas, como a Thaís falou, tem muito ainda a ser feito. A gente vê grandes líderes, né, femininas hoje em posições estratégicas, mas, assim, eu recentemente fiz uma assessoria para uma executiva de uma indústria de cosméticos, mas assim, grande volume, se for falado nos últimos 4 anos de atuação como conselheira jurídica, né, de executivos, a 95% ainda são homens. Até comentando, vou comentar esse ponto antes de passar para a Fro. Eu acho que a gente tem muito para percorrer e reforçando o que a Thaís e a Simone disseram, mas eu recebi de um amigo que estava se candidatando a uma vaga numa promoção vertical numa grande empresa americana, e ele estava dizendo que o fato dele ser um homem branco nunca foi tão desfavorável para ele, que pela política da empresa, outras vagas em promoção vertical no organograma da empresa que eram ocupadas, uma por uma mulher, o outro por uma mulher negra, essas pessoas por um motivo tinham saído da empresa, e aí havia oportunidade para que ele subisse verticalmente, mas que o fato dele ser um homem branco, certamente, pela política da empresa, contaria a seu desfavor. Então, a gente ainda tem muito para caminhar. Não sei se essa rigidez, né, e quase um sistema de cotas, mas não é o nosso maior tema aqui hoje, mas é para dizer o seguinte, tem espaço para se garantir participação, né? Você quer comentar, Thaís? Eu vi que você... Não? Então, eu vou passar a palavra para a Fru. A minha pergunta vai para as três. Como vocês foram educadas em outros tempos? O que mudou na educação dos filhos, dos sobrinhos, dos colegas de trabalho e por quê? Bom, gente, eu vou pedir licença para começar essa resposta. Porque, assim, eu acho que por ser da década de 70, né, eu fui educada para ser uma moça prendada. Então, eu sei lavar, passar, arrumar, cozinhar, fazer crochê, fui formada em piano clássico. Então, tinha todo um pacote que não incluía esse ser profissional. E que foi algo que, assim, acabou surgindo, como eu brevemente já mencionei aqui, por uma necessidade de independência financeira muito forte. E eu lembro que, para chegar no direito, o meu pai queria muito que eu fizesse medicina e eu falava, o dia que a vida de alguém depender de mim, eu morro antes. Porque eu não podia ver sangue, aquilo não era para mim. E eu fui fazer uma orientação vocacional na USP de Ribeirão Preto, que eu sou de lá. E o que saltou aos olhos do processo foi meu senso de justiça. E isso veio para o direito. Então, assim, eu acho que teve uma mudança muito grande. Eu fui um divisor de águas até na minha família, quando eu vejo a história das minhas primas e suas escolhas, eu realmente fui
Eu sou a única advogada da família, ou seja, eu tenho uma única prima que tem nível superior e que trabalha na Mercedes-Benz há muitos anos. Eu estou falando das mulheres exclusivamente, né? Então, eu acho que muito foi feito, né? No sentido de você ter esse papel profissional como destaque. Eu vejo isso na vida dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos e as questões de gênero aqui aparecem, mas numa forma de construção desses espaços. Eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas péssimas, a gente pode passar enumerando, mas um dos ganhos foi ter um convívio mais próximo nessa fase, onde até a divisão dos papéis na casa, desde lavar uma louça, passear com o cachorro. Então, assim, essa questão do companheirismo, né? Da gente realmente ser um time. Enfim, eu acho que eu fui muito educada naquilo de que isso são coisas de menina, são coisas de menino. A gente não vê isso hoje. Então, as minhas sobrinhas jogam futebol, então não tem essa questão do rosa e do azul, né? O que era tão marcado na minha geração. Mas agora eu passo a bola para as meninas mais jovens. Eu acho que no meu caso, um pouco diferente da Si, os meus pais sempre nos mostraram, né, para mim e para as minhas irmãs, aí a importância de correr atrás da independência financeira. Então, isso não veio da gente, veio muito dos ensinamentos que eles nos passaram. E desde muito cedo a gente começou a partir para estudar, trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e não parei desde então. Eu nunca fiquei em casa assim. Eu estava até conversando com a minha mãe esses dias que se fosse na lei anterior eu me aposentaria rapidamente. Eu não vou me aposentar mais. Mas eu tenho aí uma jornada e eu devo muito isso à criação, né, dos meus pais. E eu acho que hoje, né, olhando não para o meu filho, que ele é muito bebê, mas para os meus sobrinhos e, enfim, para os colegas de trabalho, os mais jovens, isso também já vem acontecendo, né? Essa independência, essa vontade de correr atrás dos seus objetivos, de ter clareza sobre os seus objetivos. Eu vejo muito isso lá na empresa com o pessoal mais jovem. Então, eu acho que desde quando eu nasci até hoje, as coisas não mudaram tanto, assim. Eu vejo muita evolução nesse sentido. Eu não tenho muita história como a Cia, assim, para falar das evoluções que ela teve, assim como ela teve, na verdade. Carolina, quer comentar? Você comentou tão bonito o teu testemunho, né, do seu irmão gêmeo, e viver esse processo todo. O que você vê sobre isso? Na verdade, acho que até um pouco da mistura aí do que a Simone falou e da Thaís. Quando eu estava em ambiente familiar, principalmente, existia muito, Carolina, põe a mesa, ou para as minhas primas, que seja, tira a mesa, ajuda a sua avó na cozinha. E eu lembro especificamente de um dia que eu estava jogando videogame, né? Videogame é de menino, mas eu estava jogando videogame com meu irmão e minha mãe falou: Carolina, vai tirar a mesa, ou vai pôr a mesa, não lembro. E aí eu falei: não, por quê? Por que o Gabriel não vai? E aí ela: ele tá jogando videogame. Aí eu também tô. E ela ficou sem resposta. Então, apesar de no ambiente familiar, né, ainda existir um pouco disso, e a gente foi construindo isso aos poucos, e até chegou num nível que era assim: vai tirar a louça da máquina, a Carolina tira a prateleira de cima e o Gabriel tira a prateleira de baixo. Era tipo extremamente dividido, 50-50, para ser algo igual no maior nível possível. A Carolina colocou a mesa, o Gabriel tira, metade lava a louça, metade seca. Então, chegou num nível que era até extremo demais, né? Porque era algo que não era comum no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de profissão, de trabalho e tudo mais, sempre era algo que era incentivado. Não dependa de ninguém, não dependa de ninguém, não dependa de ninguém. É uma frase que eu sempre escutei, é uma frase que eu sempre escuto. Não dependa de ninguém, trabalhe pela sua independência financeira. Assim, algo que
era muito reforçado por ela, porque ela teve uma criação de que ela tinha que casar e não trabalhar e depender do marido. E quem opta por esse caminho, tá tudo bem também, é uma escolha, né? Mas você ter o poder de escolher é super importante. Então, você dá uma formação, né, uma educação com a liberdade de escolha, eu acho que é o principal, e isso a gente já vê muito hoje em dia, né? Existe essa evolução, tem muito para evoluir, muito mesmo, mas já existe essa evolução. Ó, você estuda, você se forma, você faz a sua escolha. Se você optar futuramente por ser dona de casa ou não, a escolha é sua e esteja confortável com isso, está tudo bem. Né? Só porque agora a gente conseguiu esse espaço, não quer dizer que também a gente tem que trabalhar e todo mundo virar CEO. Não, se eu quiser ser dona de casa, eu posso também. Muito legal. A gente já está aqui chegando a uma hora de conversa aqui, a gente podia ficar a noite inteira. Eu vou encaixar mais uma pergunta e depois passar para a Sirlene fazer a pergunta final, uma rodada com todas, que é uma pergunta também do Guzmão, meu sócio, dizendo se vocês veem que todo esse movimento, né, de home office, a flexibilização que a gente aprendeu a ter nesse ano inteiro que passou, de algum modo, deu mais espaço para esse feminino acontecer nessa multiplicidade de papéis, que eu estou interpretando, estou acrescentando umas palavras na pergunta dele, depois ele vai comentar. Mas é isso, né? Ajudou de alguma forma a dar mais espaço para as mulheres, esse regime de trabalho, o que vocês veem como perspectiva? Eu vou roubar o espaço de fala aqui. Eu tive uma conversa na semana passada com a Carolina Cavenaghi, que é da Fin4She. A Fin4She é uma empresa, vamos dizer assim, né, que ela foca no protagonismo, independência feminino, e ela trouxe um dado, infelizmente eu não tenho a fonte aqui, e ela falou que, na verdade, esse movimento foi prejudicial para o feminino, né, que a gente regrediu alguns anos dentro desse novo formato. É óbvio que existe um processo de adaptação para todos, né, seja homem ou mulher, mas considerando que existe esse estereótipo de que a mãe cuida do filho e etc., ainda existe muito, muito forte, né? A gente acabou regredindo, porque você está num ambiente de casa e aí vem seu filho chamar e você não vai falar não. Então, tem outros dados aqui, eu não vou me aprofundar muito porque eu não estou com eles aqui, mas é fato de que isso, infelizmente, fez com que a nossa luta regredisse. Eu até complementando, né, tem a questão dos artigos científicos, teve uma análise da queda significativa, o ano passado, da produção de artigos científicos por mulheres, que nunca foi tão baixa em toda a história, exatamente pelo fato das mulheres terem de acumular, como se fosse uma obrigação natural, a profissão com todos os papéis, de mãe, de filhos que não vão para a escola, que não vão para a creche, com os serviços da casa. Essa é uma estatística que foi divulgada no jornal da USP, mas foi uma pesquisa de âmbito mundial. Então, eu acho que, por mais que eu sinta que tem uma conquista da possibilidade de manter o trabalho em casa e estar junto aos filhos, tem uma realidade que acontece atrás da tela e que poucas pessoas sabem qual é. E eu concordo plenamente com o que as duas falaram. Eu não tenho nada a comentar porque choca, né? A gente é um pouco isso, né? O que é esperado de nós e quase que a separação física do ambiente doméstico e desses papéis tivesse sido uma conquista para que a gente pudesse ter respeito da nossa integridade nos nossos demais papéis, né? Então, é um ponto de reflexão. A pergunta é super boa, né? E obrigada pelas respostas de você. Passar a palavra para a Sirlene. Vamos lá. Bom, o nosso papo está muito gostoso, infelizmente, aí a gente está com a questão do horário, e eu vou até, a minha pergunta vem de encontro uma questão que o Francisco contribuiu aí no chat, baseado na experiência de vocês, vivência profissional e tudo mais,
e a gente conversa assim, né? Tudo eu vou encontrar nas redes sociais, vou na internet, eu vou achar as respostas. Não sabe alguma coisa, vai lá no Dr. Google, né? Até o Francisco contribui aqui falando assim, vou lá no Dr. Google, como educar os filhos, né? Aquele momento de crise, vou lá no Dr. Google, o que eu faço? Como é que eu monto essa comidinha? Como é que eu tiro a chupeta? Tem tantas coisas que a gente quer procurar lá, né? Como eu vou conseguir o parceiro ideal? Como é que eu vou me tornar aquela profissional maravilhosa que todo mundo me chama para trabalhar? Então, assim, uma pergunta, um conselho que vocês poderiam passar com toda a expertise aí de vocês, o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia falar para mulheres e todo mundo que está nos escutando nesse momento, o que a gente faz para alcançar esse sucesso profissional que maravilhosamente a gente observou que vocês já atingiram no patamar que você está, tiveram aí seus percalços e tudo mais. Que conselho vocês dariam para essas mulheres que estão assistindo serem mulheres de sucesso tão boas quanto vocês são? Aí a pergunta é para vocês três, por favor. Bom, eu acho que o primeiro conselho é estude, estude, estude e estude. Eu acho que não tem um primeiro conselho para dar, senão esse, assim. Se você tiver condições, procure investir nos seus estudos. Se você não tiver, eu acho que o Francisco, me desculpa, mas o Google vai dar uma ajudadinha aqui. Eu acho que não tem mais espaço para desculpa. Então, eu acho que tem muito curso aí que dá para a gente acessar de forma gratuita, assistir aos cursos no YouTube de professores renomados que a gente conheça. Uma coisa que muito serviu para mim e serve até hoje é montar compilados, manuais, assim, dos assuntos que eu lido no dia a dia lá no trabalho. Então, eu tenho um manual de propriedade intelectual que eu compilei e que eu acesso isso diariamente. Então, eu acho que estudo é o primeiro conselho, né, que eu tenho para dar. O segundo tenha objetivos claros do que você quer para a sua vida, se isso for possível. É muito fácil a gente falar o que a gente não quer fazer, o que é chato de fazer, o que não dá para fazer, mas é raro você saber o que você quer fazer, saber onde você quer chegar. Então, eu acho que se você tiver, mulher ou qualquer outra pessoa, um objetivo claro, olha, eu vou focar para ser advogado de propriedade intelectual. E é isso. Então, aqueles outros focos que vêm no meio do caminho, você desvia, e é esse o meu foco, é esse o meu objetivo claro. Eu acho que é mais fácil de chegar no sucesso. O terceiro é converse. Isso ajuda muito e sempre me ajudou, conversar com pessoas que me inspiram. Então, dentro do meu trabalho ou fora dele, com pessoas que eu sei que são bem intencionadas e que vão agregar, né, conhecimento ou direcionamento, tudo que eu precisar ali para experientes, enfim, eu procuro muito conversar com pessoas, eu acho que é um conselho bem bacana. E por fim, assim, né, para deixar as meninas também darem os conselhos delas, mas assim, eu acho que o importante é você não se ocultar, sabe? Mostra o seu trabalho, inove, crie alguns projetos, apresente o resultado disso para as pessoas, se posicione e não tente tanto assim entrar no modo automático. Vai criando, vai apresentando e eu tenho certeza que isso é visto, assim. A gente pode não perceber agora, mas tudo que você está desenvolvendo, que você está apresentando, os resultados que você está entregando, isso sim, isso lá na frente eles vão ser recompensados. Então, esses são os meus conselhos. Muito bom. Quem mais vai? Eu vou ter que concordar com a Thaís que o primeiro, com certeza, seria estudar, ler bastante, estudar, ir atrás das informações, entender de acordo com o assunto que você quer realmente saber. É natural que a gente, né, todos aqui temos situações privilegiadas de poder ter estudado em escolas muito boas, enfim, mas de qualquer maneira estudar informação e trazer informação para a sua vida é essencial,
né? E não só do que você tem assunto de interesse, mas até olhar o outro lado, né? Olhar outro ponto de vista, para você entender como que o outro pensa, como que o outro enxerga, é essencial para você crescer, né? Então, estudar é o primeiro conselho. O segundo é refletir, né? É natural que a gente precisa ter objetivos claros para saber o que a gente... para saber como chegar lá, né? Eu tenho um objetivo e aí eu traço um caminho, mas às vezes a gente está meio perdido, né? Então, reflita. Eu não, por exemplo, eu não gosto de onde eu tô hoje. Se eu não gosto de onde eu tô hoje, é por quê? Por causa do ambiente, é por causa do time, é por causa do salário, ou é por causa do que eu faço, né? Enfim, do meu papel. E até porque dentro de uma empresa, até da própria JBS, né? A gente tem áreas jurídicas, a gente tem outras áreas. Eu fiz um estágio no Banco Original, então, assim, que é do grupo. Então, são áreas, dentro de uma empresa tem diversas áreas diferentes, então refletir e realmente se entender o que você quer. E o terceiro conselho é não fazer só pelo dinheiro. Esse é um conselho, assim, que eu vejo muito que algumas pessoas tomam as decisões pelo salário, principalmente mais novas. Esse estágio paga mais. É R$500 de diferença, que às vezes pode fazer diferença no curto prazo, mas pode ter certeza que no longo prazo não vai fazer a menor diferença, porque o que vai fazer diferença para você na sua carreira é seu conhecimento. Então, você não fazer as coisas exclusivamente pelo dinheiro é o meu conselho. Muito bom, obrigada. Simone, você ajuda aí a concluir para a gente? Então, olha, assim, acho que as contribuições da Thaís e da Carolina são, assim, essenciais. Eu não vou repetir, eu concordo com tudo que foi dito. Eu vou trazer um pouco de provocação aqui, até com base, assim, na minha história, porque nem sempre as pessoas vão ter condições, vão ter escolhas. A gente vive hoje num mundo que essas desigualdades sociais, e às vezes conjunturais, né? Porque não é nem só não ter o conhecimento, mas às vezes falta oportunidade de você mostrar o tanto que você sabe. Então, eu trago aqui uma coisa que sempre me norteou. A gente precisa encontrar espaço de colocar o que é nosso em tudo que a gente faz. Deixa a sua marca. A tua forma de fazer é só sua. Não há dois seres humanos idênticos. Nem gêmeos univitelinos são idênticos. Então, coloca a tua alma no que você faz. O seu jeito. Porque é um jeito único. E isso ninguém ensina. Não está no Google e não está em faculdade nenhuma. É deixar o seu ser se manifestar. Para isso, o caminho do meio, eu tive um livro que foi muito super transformador na minha vida, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele sobreviveu a um campo de concentração e ele pôde observar por que é que as pessoas mais frágeis não morriam e as mais resistentes sucumbiam à pressão. E ele acabou fundando a logoterapia, que é o quê? Quando você tem um sentido na sua vida, você é resiliente, você é persistente. Então, eu acho que o convite é que a gente possa manter o idealismo, né? A nossa história de vida vem de um patriarcado. Eu tenho certeza que eu não vou viver uma mudança profunda nessa estrutura machista. Mas, a despeito disso, a conquista de um lugar de fala que seja legítimo, onde cada uma de nós possa ser, eu acho que isso é altamente transformador. E por mais que seja uma única gota no oceano, a gente está colocando uma sementinha. E talvez eu acho que o que mais me tocou nessa questão que nós mulheres temos, né? Uma mulher tem que gestar um bebê 9 meses. Ela pode não ser mãe, mas a gente tem um ventre acolhedor, né? Eu acho que a mulher traz isso, vem da sua ancestralidade. Então, eu acho que a gente precisa usar isso no sentido não de se submeter, mas de poder compartilhar essa visão de mundo. Então, eu acho que muitas vezes os homens ficam amedrontados, e não levem a mal a minha palavra, é muito mais por não enxergar por aquele ângulo. E cabe a nós, mulheres,
mostrar em que ângulo que as coisas também podem ser vistas. Eu acho que a gente hoje não vive num cenário onde alguém tem que ter razão em detrimento do outro. Mas acho que essa composição de pontos de vista que a Carolina e a Thaís trouxeram também, e a Letícia sempre na fala, eu acho que se tem algo que eu deixaria de provocação mesmo, de convite, é quebrar essa zona do conforto de que as coisas são assim. Tudo que eu pude viver na minha vida foi realmente quebrando barreiras. Quando eu era muito jovem, eu quebrava quase que no braço, né? E à medida que o tempo veio passando, eu vejo, ou seja, uma mulher que com 48 anos presta vestibular para fazer faculdade, abandona, entre aspas, uma carreira e se permite viver outra coisa, e tive apoio da minha família. Ou seja, por que isso aconteceu? Porque tinha algo meu consistente e coerente num objetivo, numa busca de sentido. Então, eu acho que o que fica de convite para todas nós aqui é algo que eu todo dia, de uma certa forma, me coloco. Quando eu vejo que a minha motivação está caindo, putz, mais 2 anos de faculdade, mas quando eu olho no fim do túnel e vejo o que vai ser possível, aí não tem o que me segura. Então, acho que aqui a sementinha é colocar esse olhar de idealismo, da gente se permitir ser e florescer em tudo aquilo que a gente fizer. Muito bom. Eu só tenho a agradecer a todas por esse momento de conversa tão generoso, porque quando a gente divide nossa visão, nossa presença sincera, aquilo que a gente pensa, que a gente é, e aí eu também agradeço a Sirlene, a Carolina, a Bia, a Fro, a gente ficou pensando as perguntas que a gente queria fazer para vocês também com tanto carinho, e agora vivenciar as respostas e a conversa, tem uma doação de cada uma, e eu acho que a gente está seguindo o terceiro ou o segundo conselho da Thaís, que é conversar com pessoas que nos inspiram. Certamente hoje foi um momento assim, então queria agradecer em nome desse grupo todo a generosidade de vocês de estarem conosco, de dedicarem o seu tempo e de se entregarem para a gente, né? Desse jeito tão sincero, entregarem suas histórias, seus depoimentos, sua visão de mundo. Então, só tenho aqui a agradecer. Não sei se alguém quer fazer mais alguma palavra final antes da gente encerrar. Não, acho que a palavra final foi essa da Simone, né? Acho que já está. Eu queria também agradecer, Letícia, a vocês do escritório, a essa iniciativa tão legal, tão bacana. E eu levei isso para a JBS, o pessoal está aguardando o link lá para eu encaminhar, ficou todo mundo muito contente com a iniciativa. Queria parabenizá-las e dizer que eu estou à disposição para os próximos encontros, para os próximos comitês. Me sinto já à vontade como parte aqui de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada por tudo, a todas, assim, experiência riquíssima. Estou muito feliz mesmo de compartilhar tanto, de aprender com vocês. É isso, muito obrigada. Queria agradecer também ao convite, foi muito legal essa conversa, agregou muito. Estou à disposição também e foi muito inspirador. Acho que a Simone falou tudo, fechou com chave de ouro. E eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos, que possamos nos encontrar em breve. E cuidem-se, continuem cuidando de vocês e dos seus amores.